Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcel Guimarães e estou aqui hoje para uma missão muito nobre, que é entrevistar um aluno, né, um dos candidatos aprovados no concurso do TCU, nossa aluna, a Monique, que foi, né, ficou na colocação 138, né? Aliás, né, isso é o de menos num concurso desse porte, né? Eu venho comentando sempre com os meus alunos que este foi o concurso mais difícil do TCU de todos os tempos, uma prova muito complicada. A gente vai bater um papo com a Monique. Vamos falar, né, da prova de análise de dados, da prova discursiva, mas, enfim, só de estar nessa lista já é um orgulho, uma honra muito grande para qualquer candidato. Então, né, todos os concursos que eu já vi do TCU, eu já fiz algumas vezes, 3 vezes o concurso do TCU, fui aprovado no de 2009, mas sempre foi o concurso mais difícil, mas esse agora foi um absurdo, né? Então, eu acho que com certeza a Monique e todos os aprovados sabem de toda a dificuldade que foi e, primeiro, dar os parabéns para ela, né? Eu acho que é uma honra muito grande, de alguma forma, o Direção Concursos ter participado de um momento importante da vida da pessoa. O concurso é o que eu sempre falo, você precisa passar só uma vez. Passou uma vez, resolveu o seu problema e, com certeza, a Monique está muito contente e vai hoje compartilhar, né, todas as dificuldades, todos os acertos que ela teve na preparação. Tudo bom, Monique? Tudo bem, Marcel. Muito obrigada e a você, a direção, pelo convite para essa entrevista. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com os alunos que estiverem vendo esse vídeo minhas experiências e poder ajudar de alguma forma. Eu acho bacana essas entrevistas, né? O meu sonho, quando eu estudava para concurso, era dar uma entrevista para qualquer, né, cursinho. E isso nunca aconteceu. Eu passei em mais de 18 concursos e nunca me entrevistaram, né? Então, ó, tá vendo como você já está melhor que eu, já, né, agora está dando a entrevista, né, como aprovada no concurso do TCU. Monique, queria que inicialmente você falasse um pouquinho sobre você, né? Seu nome, a cidade onde você nasceu, onde você mora, sua idade. Eu sei que idade, né, é uma coisa complicada de se perguntar para uma dama, né, mas é importante sempre, né, para os candidatos saberem, né, em que ponto da vida você está, né? Então, fala para a gente. Tá certo. Então, meu nome é Monique, eu tenho 33 anos, eu sou carioca, moro aqui em Curitiba já há quase 15 anos, tá? E tenho uma experiência relativamente longa em concursos públicos. Eu, quando entrei no TCU, eu tinha 33 anos também, né? E a gente, às vezes, acha que eu tô velho para isso, né? Eu vi outro dia alguém estava falando, não, eu já tô velho para fazer outros concursos. Que nada, né? É a hora boa. Eu fico brincando também que, às vezes, se você passa muito cedo, se eu tivesse passado no TCU com 20 anos, eu provavelmente teria morrido com uns 30, porque eu só ia fazer besteira com o dinheiro. Fala um pouquinho da sua formação, né? Como que você era uma aluna, né, aplicada, não aplicada na escola, faculdade, um pouquinho da sua experiência profissional também. Eu sou formada em licenciatura em matemática, tá? Eu me formei ali em meados de 2016. Eu tive uma formação ali no ensino fundamental, eu estudei em escolas particulares, mas com bolsa integral. E no ensino médio eu fiz escola pública. Então, eu entendo que eu sempre fui uma aluna dedicada, principalmente porque na época que eu estudei em escolas particulares, eu tinha que manter uma nota alta para manter a bolsa integral. E, posteriormente, quando eu fui para o ensino médio, eu apenas mantive esse costume que eu já tinha de estar sempre estudando para ter boas notas. Eu não era nenhuma CDF, não posso encarar que eu era alguma CDF, mas eu era uma pessoa dedicada, já era uma criança, uma adolescente dedicada, e eu tinha facilidade na área de matemática e português também. Isso também pode ter me ajudado bastante, né, futuramente nos concursos públicos, porque muita gente tem dificuldade nessas duas matérias, e eram matérias que eu tinha certa facilidade. Verdade. Eu tenho a formação em matemática também, não sei se você sabe disso. Eu, além de engenheiro, tenho a licenciatura também em matemática. Ah, legal. Mas eu fiz isso só para ganhar o adicional de qualificação lá no Senado. Eu nunca dei aula, né, não era a minha formação original, não. Poxa, professor, aí você quebra. Pois é um absurdo, né? Conta um pouquinho para a gente, né, em que momento você resolveu estudar para concurso. Você, na experiência profissional, você já trabalhava, né, com alguma na iniciativa privada ou já no setor público?
Em que momento o concurso surge na sua vida? Tá. Eu comecei a fazer concursos públicos, assim, eu vou dizer bem lá de trás, porque foi o primeiro concurso público que eu fiz, assim, seriamente, que foi quando eu entrei na Força Aérea Brasileira. Ali em meados de 2008, eu fiz uma prova para sargento de carreira da Força Aérea, passei, me tornei terceiro sargento e fiquei na Força Aérea até final de 2019, ou seja, foram quase 12 anos. Sendo que em 2017 eu resolvi começar a fazer concursos públicos civis para sair da Força Aérea. Então eu tive uma experiência como sargento e posteriormente passei aí por 2 tribunais como técnica judiciária até o que eu estou agora, que é na Justiça Federal. Ah, bacana. O seu concurso é de quando? Do que você está agora, você fez o concurso quando? Esse da Justiça Federal foi o TRF4, eu fiz em 2019. Como eu fiquei na segunda colocação, eu entrei cerca de 4 meses depois da prova, ali no iniciozinho de 2020, 2 meses antes da pandemia. Pô, que bom, né? Que pelo menos na pandemia já estava, né, mais tranquilo. Você acha que o fato de você ter um emprego, essa é uma pergunta que o pessoal sempre gosta de fazer, né? Aquela dúvida eterna, será que é melhor eu estudar para concurso sem estar trabalhando, ou é melhor eu estar trabalhando e mesmo que eu tenha um pouco menos de tempo, eu tô mais, né, tenho uma tranquilidade financeira? O que você acha? Isso te ajudou, te atrapalhou? Eu, me conhecendo, eu prefiro estar trabalhando, tá? Porque por exemplo, durante esse período da pandemia, eu demorei um tempo para poder me organizar no horário, em todo esse horário que eu tinha. Porque, claro, eu tinha que trabalhar, eu estava fazendo teletrabalho compulsório, mas acabou que naquele iniciozinho, assim, que ainda mais porque eu tinha acabado de entrar no tribunal, ainda tinha pouca demanda. Depois começou a aumentar a demanda de teletrabalho, né? Então, eu ainda tinha bastante tempo, assim, livre para poder estudar. E isso me deixava um pouco perdida, sabe? Assim, eu vou estudar ali 3 horas de manhã, mas eu vou ter tempo à tarde e à noite. Então, eu prefiro estar trabalhando, ter um horário para trabalhar e ter aquela pressãozinha ali de ter um horário fixo para estudar do que ser totalmente livre. Mas eu entendo que isso é uma particularidade minha. Tem outras pessoas que preferem sair do emprego e ter todo o tempo livre e tem disciplina para isso. Eu sei que eu não tenho. Na verdade, as pessoas estão sempre atrás de uma fórmula mágica, né, Monique? A gente... fórmula mágica para emagrecer, para passar em concurso, quer uma receita de bolo, eu quero um padrão que eu vou seguir. A gente percebe que não tem isso, né? Na verdade, eu acho que o único padrão que a gente tem é que a pessoa que estuda e não desiste, ela passa em alguma coisa, né? Com certeza, é isso mesmo. Durante quanto tempo que você estudou para concurso? Desde 2000 e... Eu comecei a estudar em 2017, em janeiro de 2017, quando surgiu o edital do concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Não era o TCU Foi aí ainda, que eu comecei. Né? Não era. O meu início em concursos públicos foi para tribunais, foi para técnico de tribunal, porque como eu não tenho formação em direito, então era o que eu tinha de possibilidade, né? Você chegou a ser reprovada em algum concurso na sua trajetória? Sim, eu vou falar assim, os concursos que eu estudei efetivamente e fui reprovada, tá? Porque tem aqueles que você faz ali só para aumentar o caixa do órgão público, né? Só para pagar o pão de queijo do curso de formação dos outros, né? Exatamente. Mas os que eu realmente estudei, assim, o TRE Paraná foi o que eu fiz ali em 2017 mesmo, e eu fiquei classificada, tive a redação corrigida, mas eu não tinha grandes chances de ser nomeada. Ele ainda está em validade, mas eu não vou ser nomeada porque nomeia pouco. Aí depois eu fiz o MPU, mas foi um concurso que eu estudei, mas sabe aquilo, você estuda porque está ali, mas não é exatamente aquilo que você quer. Esse MPU foi em 2018, não foi? Isso, exatamente. Eu me lembro desse concurso. Ele não tinha nem redação. Eu não gosto de concurso sem redação, sem discursiva, porque eu não consigo subir posições. Eu também. A minha discursiva sempre alavancou minha nota. Eu não gosto, eu detesto. Então, já foi um concurso que eu olhei assim com maus olhos, mas estudei e realmente não consegui ser aprovada. Teve o TRT de Campinas, que foi eu fiz 2 TRTs que eu fiz, foram o TRT São Paulo e o TRT do interior, falam que é Campinas, né?
O TRT São Paulo eu fiz num domingo, e no domingo próximo, né, no próximo domingo seguinte, eu fiz o de Campinas. No TRT de São Paulo eu fiquei entre as vagas, e o de Campinas eu nem fui classificada, nem tive a redação corrigida. Caramba. E por que você acha, assim, olhando para trás, né, você olha e fala, por que você acha que você não passou nesses concursos? Teve algum fator determinante ou foi só a falta de maturidade do estudo mesmo? Nesse concurso do TRE Paraná, assim, teve peculiaridades nas minhas reprovações, entre aspas, né? Por exemplo, no TRE Paraná, eu caí muito nas posições devido à redação. Eu não dediquei o tempo necessário à redação, à parte ali de dissertação, e aí por isso eu caí. Eu, banalizei. Pensei, não, eu vou muito bem em redação no Enem, então eu vou bem no concurso, sabe? Aí no MPU realmente eu acho que foi um pouco assim, eu não queria muito, eu estudei e realmente a prova não veio para mim, então não era para ser. O TRT de Campinas eu também acho que foi uma particularidade ali da prova, que caíram questões que realmente eram mais complicadas, que eu não tinha estudado o suficiente, porque foi uma diferença de uma semana para um concurso do TRT de São Paulo que eu fiquei nas vagas, então realmente não era para ser. E também teve o TCDF, que eu esqueci de falar, né? Que eu fiz ali no início de 2021. Foi o meu primeiro concurso na área de controle, né? Banca CESP, Sebrasp. E esse também foi devido à maturidade, falta de maturidade na área do estudo de controle, para controle. E foi o meu primeiro, então não consegui. Por que você decidiu mudar para a área de controle? Sair do judiciário e ir para o controle? Tá. Assim, eu gosto muito de onde eu trabalho, são pessoas incríveis, eu tenho uma função muito boa, o meu salário é muito bom para um nível médio, tá? Eu tô na cidade que eu gosto, mas eu entendi, no momento que eu entrei nesse cargo que eu tô atualmente, que eu já estava num nível muito bom de estudos, que eu tinha conseguido a segunda colocação nesse concurso, extremamente disputado, então talvez eu poderia tentar cargos de nível superior com um salário mais alto, com condições boas de trabalho também. E eu sempre tive uma atração pelo TCU, né? Por toda a fama que o TCU atraído, tem. Né? Pelo TCU. Não, mas aí, né, o pessoal, os professores, né, quem trabalha lá tá sempre falando, a gente ouve falar das remunerações, de como é bom o local de trabalho, né, por ser em Brasília, né? Você não vai para fim de mundo, você vai lá para Brasília, vai morar em Brasília. E só que quando eu vi o edital... Fim de mundo ofóbica você, né? Não, assim, não sou fim de mundo ofóbica, porque assim, eu não estou disposta a sair de onde eu tô para ir lá para longe, é isso. Lógico, eu tô brincando. Mas eu olhava aquele edital de 2015 e eu pensava, não, isso aqui não é para mim, gente. Quando é que eu vou conseguir fazer uma questão discursiva de contabilidade, sabe? Economia. Então eu olhava para aquele edital e eu pensava que não era para mim. Só que assim, eu cheguei num ponto que eu precisava de estudar. Já que eu estava num nível muito alto, eu não queria desperdiçar todo o meu tempo de estudo. Você não chegou a fazer o concurso do TCU de 2015, né? O primeiro que você fez foi esse agora, né? Foi o primeiro. Esse foi agora, o primeiro. Legal. Especificamente a preparação para o TCU, né? Vamos falar então, né? Você queria falar mais alguma coisa do controle, que eu te interrompi, eu vou interrompendo mesmo, você sabe como é que eu sou. Não, tá tudo certo. É porque assim, o que eu ia falar é que antes de começar a estudar para o TCDF, eu estava estudando para o Senado. Tá. Sabe? E aí o Senado foi... Exatamente, o Senado foi lá, dissolveu a comissão do concurso e eu fiquei lá, né, em mar aberto, sem saber o que fazer. Foi. Eu me lembro desse episódio, né, que foi justamente quando começou a pandemia, né, foi no meio da pandemia, inclusive o presidente da comissão do concurso pegou Covid, aí foi um caos lá e resolveram, né, suspender tudo. Né? Mas, enfim, o que é para... Né, a história é escrita de uma forma que às vezes a gente não entende na hora, mas às vezes o melhor seria realmente para você, teria sido o TCU, né?
Como que você Mas estudou na época pro eu fiquei muito concurso? chateada. Ah, sim, lógico, a gente nunca entende. Monique, eu sempre falo que é o seguinte, essa história de tirar lição depois e olhar para trás, não, é um autoaprendizado, coisa nenhuma. Na hora que a tranqueira acontece, você fica puto da vida, né? Não tem jeito. Ninguém olha quando acontece uma porcaria na sua vida, não, isso é pro meu bem, pro futuro, eu estou tirando lições. Coisa nenhuma, você fica injuriado ali, né, quando você não passa no concurso, quando você, né, comete algum equívoco. Como que você estudou para o concurso do TCU? Como foi a sua preparação? O que deu certo? O que deu errado? Fala um pouquinho sobre isso. Eu comecei a estudar para o concurso do TCU mais ou menos ali em abril do ano passado. Pelo edital passado, né? A gente não tinha ainda todas essas mudanças, não sabia todas essas mudanças que iam ocorrer no edital. Com a banca CESP, e eu não gosto da banca CESP, eu sei que você não gosta da banca FGV, mas eu não gosto da CESP. Na verdade, assim, o que eu não gosto da FGV, as pessoas falam que eu implico, mas é porque eu não gosto da bagunça que é o concurso, a falta de transparência, a falta de definição, por exemplo. Eles não divulgam a data em que eles vão, né, publicar o resultado. É um caos isso. Você perde uns 10 anos de vida, né? No meu caso, eu perco cabelo. Mas, assim, é isso que eu não gosto. Mas eu sempre tive um problema também com o formato de certo ou errado. Desde sempre. Eu não conseguia... Quando eu fiz vestibular para a UNB, por exemplo, para engenharia civil, eu não passei. Eu fui passar na Unicamp, porque eu ia muito mal naquela porcaria do certo ou errado. Eu sempre tive dificuldade nisso também. Pois é. Então, como eu estava falando, né? Eu comecei a estudar em abril, seguindo todo o edital passado. Eu tinha ciência de que talvez chegasse na hora da prova e eu não tivesse visto tudo, né, em revisto, né, como é o aconselhável. Mas eu fui fazendo o máximo que eu podia fazer da melhor forma possível usando o último edital. Eu sempre estudei mais por PDFs, geralmente assim, em matérias que eu acho que serão mais aprofundadas. Eu estava pegando os vídeos, assisti muito videoaula sua do Getro, na parte de economia também. Bacana. Economia, nossa senhora, é muito... Eu acho que eu estudei economia umas 3 vezes. Economia é uma matéria complicada mesmo. Eu estudei economia para a prova do Senado, para consultor, e para a prova da Câmara. Eu gosto da matéria, eu entendia, mas eu errava as questões. Não, e principalmente aquela parte de microeconomia, para mim é a pior. Eu prefiro macro do que micro. Eu também, sempre gostei mais da parte macro. Então, aí eu fazia assim, o que geralmente as pessoas fazem mesmo. Elas vão complementando videoaulas naquelas matérias que precisam de aprofundamento, que você não entende, e aí você vai fazendo. Eu ia seguindo o PDF do início até o fim, fazendo algumas questões no final. Quando eu via que o PDF era muito longo em relação às questões, eu fazia assim, mais as iniciais, que eram da banca CESP mesmo, e depois já passava para o próximo PDF, porque senão eu ia ficar uma vida inteira numa matéria que tem, sei lá, 15 PDFs e não avançar nunca, né? Não rende, né? Ficar só ali parado. E então eu fui fazendo esse estudo seguido, organizei, eu fiz uma planilha ali para fazer o meu ciclo de estudos. Eu sempre estudei. Eu não fazia aquele cronograma de dia a dia, né? Matérias marcadas para cada dia da semana. Eu ia fazendo por ciclos, porque tinha dias que eu fazia, sei lá, 4 horas, tinha dias que eu fazia 6 e eu não ia conseguir seguir certinho o cronograma, né? Fazia bastante questão, mas eu não vou dizer que eu fiz milhares de questões para o TCU, porque eu estava estudando eu comecei a estudar para o TCU a partir do ano passado, então eu precisava avançar nas matérias. Se eu ficasse o tempo todo gastando meu tempo fazendo questões, eu não ia conseguir pegar o conteúdo, né? Então foi essa estratégia que eu usei para mim. Estratégia não, direcionamento. Opa, direcionamento. Eu sempre faço essa piada merda. Como que você conseguiu conciliar o teu estudo, né, com o trabalho? Porque, com certeza, em algum momento você, né, ficou ali, pô, eu tô aqui, né, eu sempre pensava, quando eu me preparava, no que eu não estava fazendo. Então, eu ficava assim, pô, o pessoal que não está trabalhando está estudando muito mais do que eu. E aquilo me atrapalhava um pouco. Como é que você conseguiu lidar com isso? Né, conciliar o trabalho com os estudos? Esse tipo de pensamento eu não tinha em relação à concorrência, não, sabe?
Eu sempre fui muito tranquila em relação assim, ao que os outros estavam fazendo. Esse tipo de pressão eu realmente não tinha. Em relação ao trabalho, eu conseguia conciliar fazendo o seguinte: mesmo em teletrabalho, geralmente eu trabalhava à tarde. Então, sabendo que a minha disposição seria maior de manhã para estudar, porque eu sempre estudei melhor de manhã do que à noite, por exemplo. Então, de manhã, eu estudava matérias mais complexas, colocava logo no início da manhã as matérias mais complicadas de entendimento, e à tarde eu colocava aquelas mais tranquilas, talvez uma videoaula ali de um assunto específico que eu tinha que relembrar, né? E nos finais de semana eu procurava fazer bastante simulado, fiz todos os simulados de direção, todos os possíveis que surgiram. Bacana. Eu fiz bastante. E também as discursivas eu ia treinando pelo menos 2 discursivas por semana, 2 questões anteriores, né, quando era possível também. A sua preparação para discursiva, você começou a fazer discursiva já na fase de preparação da objetiva ou só depois que saiu a lista dos 300? Assim, eu fazia de forma mais esparsa antes da lista objetiva, porque eu não queria ter aquela pressão de nos 2 meses, né, que a gente tinha depois da objetiva, ficar fazendo um bando de questão ali correndo. E eu sei que tinham muitas disponíveis, então eu fazia de forma mais moderada, né, uma questãozinha talvez ali por semana, só para ir pegando a prática da escrita, né, porque a gente fica digitando, não é a mesma coisa que escrever. Não, a minha letra é horrorosa, você que é minha aluna sabe muito bem disso, né? Por isso que eu faço tudo em slide, porque se eu tiver que escrever eu passo vergonha. Então, no meu caso, eu me esforçava demais para tentar fazer uma letra razoável. Eu saía da prova pingando de suor, de tanto que da prova discursiva, assim, de tanto que eu me esforçava para escrever. E a gente perde o hábito mesmo, né? Hoje em dia, com certeza. Né, você só escreve no computador, no celular, né? E realmente é uma dificuldade atual, né, de você fazer, né, alguma prova discursiva. Você falou que você estudava em média o quê? Umas 3, 4 horas por dia, né? Mais ou menos isso, não é isso? Assim, o mínimo que eu tentava fazer eram 4 horas. O máximo que eu fazia era umas 6 horas. Mas porque, assim, tinha dias que eu poderia até fazer mais, mas assim, eu já estou desde 2017 estudando. Então eu já estou eu já estava no limite. Chegou o finalzinho ali, eu sempre me mantive muito calma depois do edital. Mas no último mês, nas últimas semanas, eu já estava tão cansada, eu estava ansiosa já para chegar logo essa prova e terminar pelo menos a parte objetiva. Você acha que de alguma forma, eu converso isso muito com os alunos, né, e alguns falam que o efeito pandemia, né, das pessoas terem ficado em casa estudando, que isso deu uma aumentada nas notas de corte, né? Você acha isso também? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que nem só o fato das pessoas permanecerem mais em casa e terem mais tempo. Eu acho pelo fato da necessidade também. Muita gente perdeu emprego, né? E viu os concursos públicos como uma saída. E assim, quem não tem emprego, tem família para cuidar, vai ter que estudar que nem um condenado, né? Não tem outra alternativa. Então, acho que foi meio que uma junção. Tempo livre da pandemia, né? Infelizmente. E também a necessidade devido ao desemprego aí, que foi enorme. E hoje em dia a gente tem muitos materiais bons também, né? No mercado. Exatamente. Né? Tem muito professor, muito livro. Isso aí faz com que também cresça, né, o nível da preparação, né? Como é que você fazia a revisão? Eu sempre tive muita dificuldade, Monique, de fazer revisão, sabe? O pessoal ficava com história de mapa mental, né? Claro que cada um tem um jeito, né? Mas eu não sabia fazer resumo. Quando eu via, eu estava reescrevendo o livro com a minha letra num papel de pão, sabe? Então, assim, era um ponto que eu tinha muita dificuldade de fazer a revisão. Eu só grifava os materiais e depois relia. Como é que era a tua rotina de revisão? Tá, a minha revisão em relação à periodicidade, eu não tinha regra, tá? Não conseguia. Eu já tentei fazer aquele esquema de 24 horas, 7 dias, eu também um mês. não conseguia. E me deixou doida, eu não estava conseguindo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, pegar o conteúdo e fazer a revisão. Então, assim, eu não vou dizer que a minha revisão era programada, mas eu tinha uma forma de fazer revisão. E eu procurava fazer revisão por questões
e pelos resumos, principalmente aqueles resumos que o professor coloca, né, que vocês colocam no final das aulas. Eu imprimia, antigamente eu imprimia, agora como eu comprei na época eu comprei um tablet, né, então eu só colocava num aplicativo que tem, e conforme eu fosse fazendo as questões, ou revisando o conteúdo, assim, por jurisprudência ou por algum assunto que eu vi que não estava no resumo, eu ia complementando por escrito. Bacana. Então era essa forma que eu ia estudando pelos resumos mesmo, porque assim, se eu fosse fazer o meu resumo, eu não ia acabar a tempo da prova objetiva. Não ia dar tempo, então eu usava os resumos de vocês para poder complementar. Isso é legal, esse resumo facilita muito mesmo. Quando eu estudava, né, há 400 anos atrás, não tinha, né, material com isso. Seria uma coisa que hoje em dia iria me ajudar bastante, porque, como eu falei, eu tinha muita dificuldade nisso aí. Né? E eu acho também, tem um pessoal que acha que você tem que ser escravo do padrão, né? Escravo do controle de horas estudadas. Então, eu lembro de uma aluna, no concurso de 2015, ela veio me mostrar a planilha que ela tinha para estudar, ela controlava a hora que ela levantava, só faltava colocar lá quanto tempo ela tinha respirado no dia. Aí eu falei para ela, olha, bacana você ter isso, mas assim, você está se matando para controlar o tempo estudado, você está perdendo tempo com uma coisa que não está te agregando nada, e você está ficando agoniada porque não consegue bater metas. Você tem que ser efetiva, às vezes você estuda 3 horas por dia, e eu não sei se você tem essa percepção, né? Eu vejo que, em regra, os alunos que trabalham e estudam ao mesmo tempo, eles produzem mais, porque eles têm um estudo mais efetivo, porque eles sabem que eles só têm 4 horas por dia, por exemplo, para estudar. Não sei se você tem essa mesma opinião. Não, eu concordo totalmente, assim, o que eu tinha dito antes, né, quando a gente tem muito tempo livre, às vezes a gente não consegue fazer efetivamente aquilo que a gente está planejando fazer, e eu não planejei todo o meu estudo, assim, eu fiz o máximo possível, assim, dentro do ciclo, né, controlando as aulas que eu já tinha estudado, que eu já tinha revisado, fazendo questões, marcando as questões, principalmente marcando as questões que eu tinha dificuldade, que tinha errado, ou que eu tinha acertado sem querer, né, porque acontece isso muito, acontece, né? O auto-engano, ele é uma maravilha nessas horas, né? Opa, acertei aqui, você não sabe nada, mas acertou, né? Pois é, então eu ia controlando, mas assim, sem muita neura, porque, poxa, o concurso já é complexo pra caramba. Já tem uma pressão enorme, matéria nova, ainda tem que ficar controlando minuto a minuto quanto você estudou, o que você fez no seu dia. Pra mim, não funcionou, não funcionava assim. Qual foi a sua maior dificuldade na sua preparação para o TCU? Bem, além das matérias... do jeito que você pensou, foram umas 80, mas vamos botar a pior, assim, né? Olha, além das matérias que entraram, que assim, eu não tinha nenhuma familiaridade com análise de dados, tá? Aí a pessoa fala, não, mas entrou estatística e ela é formada em matemática, então com certeza ela gabaritou. Não, isso não aconteceu e eu tive dificuldade sim. Foi bem complicado, porque assim, além do número estratosférico de matérias que a gente já tinha que estudar, complexas, você aprender do zero análise de dados é uma coisa assim, caramba, eu não sabia como ia fazer isso, sabe? Outra dificuldade que eu tive ali no finalzinho, como eu falei, eu mantive calma durante todo o pós-edital, mas no final, nas últimas 2-3 semanas, eu não controlava mais hora que eu estava estudando, entendeu? Eu estudava assim, qualquer hora que dava, eu estava estudando, não ficava mais controlando muito, assim, eu tentava ver o máximo possível de matérias que eu podia ver, dentro daquelas novidadezinhas que tinham no edital, para não perder ponto de bobeira, né? E mesmo assim perdi. Mas a gente sempre perde ponto. Eu sempre falo que quando a gente não passa num concurso, a gente não passa porque erra o que sabe, né? E são aquelas questões que você vai odiar o resto da vida, que você vai ficando, como é que eu errei? Só eu devo ter errado esse troço aqui. Pois é. Mas, assim acho que foi mais isso mesmo, as matérias que entraram. O fato de ser FGV, eu acredito que tenha me... Porque, como eu falei, eu não gosto do esquema de certo e errado do CESP, porque, assim, eu acho que quando a gente chega num nível de estudo,
você olha para a questão e, tipo assim, é óbvio, mas você duvida, porque você lembra daquela exceçãozinha lá. É aquele negócio que eu sempre brinco nas aulas. O CESP te pergunta uma coisa idiota de um jeito que você vai errar. Você erra o seu nome. Você vai falar, o seu nome é Monique. Aí você fala, o seu nome necessariamente é Monique. Aí pronto, aí você já fala, tem uma pegadinha aqui, né? Pode ser Monique Silva do Nascimento. Segundo o STF, o seu nome não é Monique. Aí você fala, pô, agora me pegou aqui, né? O que você acha? O que você acha assim que você fez de certo na sua, aproveitando o trocadilho do CESP, né, do certo ou errado? O que você acha que você fez de certo e de errado na sua preparação? Assim, isso aqui eu fiz que, caramba, foi determinante. Esse ponto aqui foi muito bom ter feito isso. Tá. Eu encarei o edital, quando ele saiu, como um edital do zero para todo mundo. Tipo assim, eu sabia que tinham pessoas que já estavam estudando desde o edital de 2015 para esse concurso que aconteceu agora. Eu sabia que eu estava muito atrás em relação às outras pessoas e seria muito difícil de eu conseguir entrar, né, para ter a discursiva, para poder fazer a discursiva. Mas eu encarei que eu tinha chances tais como a de qualquer outra pessoa que estivesse fazendo aquela prova. Então, apesar daquele pensamento anterior que eu tinha lá anos atrás, de que, nossa, o TCU é difícil demais, o edital é muito grande, eu não vou conseguir, eu virei uma chavinha na minha cabeça e falei, não, eu sou capaz de conseguir estudar todo esse edital aqui, porque as outras pessoas também estão vendo que vai ser FGV, que tem um português super difícil, e tá todo o mundo meio que saindo do zero e eu vou conseguir chegar lá. Tipo, tá todo mundo meio assim que no mesmo barco. Então eu encarei dessa forma. E eu acho que isso foi muito positivo para mim, para eu conseguir chegar lá na hora da prova e fazer uma prova tranquila, apesar de todas as adversidades. Bacana. E alguma coisa assim que você olha para trás e fala, pô, isso aqui eu fiz errado. Isso, se eu fosse estudar agora, de novo, eu faria isso diferente. Tem alguma coisa assim que você acha que errou, né? Eu acho que eu teria começado a estudar para controle antes. Eu acho assim que devido a esse pensamento que eu tinha, talvez eu não deveria ter começado a estudar para tribunal, sabe? Se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, eu já começaria logo com um concurso difícil. Mas os nossos erros, assim, eles fazem parte de um processo, né, que a gente estava comentando, de você acertar lá na frente, né? Às vezes você... É o que eu falei, fazer a análise para trás é muito fácil, né? Eu devia ter feito assim, mas faz parte, né? E você, né, tirando todas as dificuldades, está aprovada num concurso do TCU, que é o melhor concurso para a área de controle, né? Então, é claro que se tivesse começado a estudar antes, né, talvez tivesse uma colocação melhor, mas paciência. No dia da prova, né, é sempre um dia especial, né, e você fica ansioso. Eu, por exemplo, eu sempre estudei no dia da prova, apesar de as pessoas fazerem aquelas recomendações de tem que descansar, eu não conseguia. Se eu pudesse, eu estava com a Constituição dentro da prova, lendo os artigos, né, sei lá, 21, 22, 23, 24, antes de começar a prova. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o dia da prova, se você fez a prova na sequência em que ela apareceu, né, começando por português, ou adotou um formato diferente de resolução, dificuldades ali naquele dia. Sim, eu estudei no dia da prova, no domingo, até às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, eu fui tomar meu banho, almocei e saí para o local de prova. Comeu uma feijoada, eu acho que eu só não levei. Você não comeu feijoada no dia da prova, não? Não, um filezinho de frango, assim, bem de leve, para não dar pior. Às vezes você elimina a concorrência, né, com isso. Nossa Senhora. Fala aí um pouquinho do seu dia da prova. Mas eu estudei, então, como eu estudei até o final da manhã, chegando lá, assim, eu cheguei bem tranquila, assim, tem um nervosismo, né? Se você chegar muito tranquila, é porque, tu não estudou direito, porque não é porque possível. porque não entendeu o que está acontecendo, Monique, eu sempre falo isso, a pessoa que não está nervosa no dia da prova, ela não estudou, né? Porque se você estudou, você está nervoso.
Eu tentei manter o máximo de tranquilidade possível, mas as mãos estavam geladas, entendeu? Aham. Eu já estava doida que aquela prova chegasse logo na minha mão para eu poder ver se eu ia chorar, se eu ia rir, né? Mas, mas assim, e quando eu recebi a prova, eu fiz na ordem da prova, porque eu Aham. testei, durante os simulados anteriores, eu testei diferentes formas de começar essa prova, de fazer a prova. Interessante. Aham. E eu vi, por exemplo, eu comecei estudando estatística e análise de dados, comecei estudando a parte de economia, as matérias mais complicadas que eu achava começando primeiro, ou as matérias mais fáceis começando primeiro, mas eu acabei vendo que não fazia diferença na minha pontuação. Entendi. Então, para o meu melhor controle mental, assim, né, do número de questão que eu estava em relação às 100 questões, eu preferi fazer na ordem da prova mesmo, e como eu já tinha facilidade em português, apesar do nível da prova da FGV, eu achei mais tranquilo para mim fazer dessa forma. A prova de português deles sempre é complicada, né? Muito complicado. Eu ainda consegui acertar 6 questões de 10, o que eu achei bom até. Aham. Mas eu fiz nessa ordem e foi uma prova assim que teve que ter um controle emocional muito grande, porque O fator tempo, né, Monique? Foi difícil, né, assim, controlar o tempo. As questões, pelo menos, lógico, eu não fiz o concurso, mas eu dei uma olhada na prova. Uhum. A prova parecia estar muito longa, as questões eram imensas, né? O enunciado, eu acho que o pessoal deve ter perdido muito tempo com isso, né? Exatamente. Quando eu questei, a matemática financeira era a terceira disciplina, né? Aham. E eu lá, formada em matemática, eu já pensei, não, pelo menos dessa daí eu acho que eu vou, né, conseguir alguma coisa, né? Porque nos simulados, na maioria deles, eu estava indo bem, mas a minha sorte foi que eu fiz um simulado de direção, eu não lembro se foi o último ou se foi o penúltimo, que o Ivan, que trabalha aí com vocês, ele fez umas questões escabrosas que eu não consegui resolver. Aham. E aí, naquele dia do simulado, eu pensei, caramba, eu não consegui. Então, vai que acontece isso na hora da prova e eu também não consigo. O que eu vou fazer? E foi exatamente o que aconteceu. A matéria de matemática financeira, a prova de matemática financeira veio bem complicada. Então, assim, como eram muitas questões, as questões estavam longas, eu tentava fazer uma vez. Quando eu não conseguia, eu já passava para a próxima. Não tinha nenhum apego. E aí eu fui fazendo dessa forma, chegou ali em sistema normativo anticorrupção. Teve uma questão que ocupava metade, só o texto dela ocupava metade da folha. Aham. Eu comecei a ler as 2 primeiras linhas, aí eu pensei assim, não, eu não vou ler isso aqui tudo. Deixa eu ler o enunciado menorzinho que está lá embaixo para ver se eu consigo eliminar pela lei, né? Eu imagino que as pessoas tenham passado um perrengue absurdo nessa prova, né? Você conseguiu resolver todas as questões ou não? Ou no final você saiu chutando um monte de coisa? Olha, eu chutei bastante, mas eu consegui ver todas as questões. Uhum. Tava escrito em português, né? Nem todas, né? Não, assim, eu não vou dizer que assim, eu nem li e chutei lá no cartão, mas eu consegui ler todas as questões, eu consegui rever algumas questões que eu não tinha feito ainda no final da prova. Eu tive tempo, mas é porque eu tenho uma facilidade de leitura de ler bastante rápido. Eu acho que isso me ajudou bastante. Qual foi a matéria que você teve o melhor desempenho? Você lembra? Foi controle externo. Eu gabaritei. Externo. Bacana. E o pior desempenho, análise de dados, não? Foi análise de dados. Eu fiz menos da metade das questões. Acho que todo mundo foi a matéria ali que decidiu muita coisa, né? Além do tempo, era uma matéria que estava muito difícil, né? Até os professores comentando mesmo que, tinha coisa que, né, não estava no curso, sei lá, que a gente nunca viu. Então, realmente, era matéria de sobrevivência, né, Monique? De você se salvar naquela matéria para estar dentro das vagas ou com o nome na lista de aprovados, né? Para te falar bem a verdade, Marcel, quando chegou na matéria de análise de dados, eu já tinha ciência de que ia ter muita questão que eu não ia... Se viesse no nível das questões da FGV, ou pior, eu já tinha ciência de que eu não ia conseguir resolver alguma, sabe? Então, quando eu passava pela primeira vez, poxa, teve uma questão lá de SQL que era enorme. Poxa, você não tinha como resolver aquilo ali numa prova de 100 questões. Eu vi, então, alguém falou que, olha, pode ter sido essa questão. Alguém falou, olha, essa questão eu ia levar 5 horas para resolver.
Não, absurdo, assim, eu falei, não, essa questão aqui eu não vou resolver e mais, sei lá, 99% dos outros candidatos não vai resolver, então eu não vou perder tempo nessa. Eu acho que na hora da prova, a gente tem que ter esse discernimento de olhar para uma questão e falar, isso aqui, beleza, eu não sei, mas ninguém vai saber, né? E quem souber vai ser o primeiro colocado, parabéns para ele, paciência, eu quero ficar aqui no bolo, né? Que a minha preocupação era o seguinte, eu perder perder tempo em questão complexa, muita gente não vai saber, aí chega numa questão super fácil, tranquila, aí tipo 95% das pessoas acertam e eu erro, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Até o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo depois, de entender que às vezes, na hora da prova, você tem que ter esse discernimento, né? De falar, olha, essa aqui eu não vou conseguir fazer, é melhor eu pular isso agora e voltar depois, do que ficar travado. Eu sou engenheiro, você que é matemática também deve já ter passado por isso. Às vezes a gente vê uma questão de cálculo em uma prova e você fala, eu preciso acertar essa, porque eu sou engenheiro, eu sou matemático, então eu só saio daqui quando acertar essa conta. E às vezes aquilo ali atrapalha, porque você fica numa questão de uma honra sua, pessoal, de acertar o cálculo, e leva meia hora para fazer uma questão que não era para estar ali enroscado com aquilo. Isso atrapalha, né? Com certeza, e isso é muito importante, por isso é muito importante fazer simulado, porque no simulado você vai podendo ter essa visão de que não tem como ter essa situação, né, de ficar parado numa questão só. Conta pra gente, Monique, como é que foi a sensação de ver o seu nome na lista de aprovado, né? Eu sei que eu já passei por isso algumas vezes, é um momento especial, principalmente quando é um concurso que é aquele assim, poxa, é o concurso que eu queria, né? Conta aí, descreva o momento, né, do seu nome na lista de aprovados. Foi bem legal porque, na verdade, para mim foram meio que 2 momentos, assim, muito legais, né? Porque a gente primeiro teve o primeiro resultado da objetiva e que aconteceu que no gabarito preliminar, no conhecimento específico, eu estava com 24 pontos. Caramba! Eu só consegui os 25 pontos com uma anulação. Isso aconteceu comigo na prova do Senado. Eu estava eliminado do concurso e aí anularam 2 questões de conhecimentos gerais e o meu nome surgiu na lista. Pois é, então assim, e o pior é que assim, isso foi um pouco ruim na minha preparação para a discursiva, porque eu passei praticamente um mês, porque a FGV demorou pra caramba, né, para liberar o oficial, para estudar realmente, né, focada assim na discursiva. Eu não conseguia, eu tinha naquela coisa, meu Deus, será que realmente meu nome vai estar lá? Eu estou estudando à toa? Mas esse primeiro momento foi bem legal, quando eu vi meu nome lá, assim, foi tipo um alívio, tá? Tô na briga ainda, né? Tô na briga. E aí na segunda listagem, né, no segundo resultado agora que saiu, foi muito legal também, porque assim, com a minha nota eu fiquei na primeira divulgação eu fiquei com 67 pontos na discursiva e subi quase 100 posições, né? Eu estava 230 e pouco e fui para 140 e pouco sem o recurso. Então, eu subi quase 100 posições só com a discursiva, aí, né, entrei com recurso, e aí, posteriormente, consegui mais 1,5 ponto e fiquei nessa posição que eu tô agora, que é de 138. Então, foi bem legal, assim, ver que eu realmente tenho chances, assim, eu não tô ali perto das vagas, não estou nas vagas, mas só de estar aí muito bem colocada nesse concurso já é um orgulho enorme. Com certeza, é o que eu falei, foi uma prova muito difícil, você tem que ter muito orgulho, né? E ainda mais você vê que a discursiva colocou o seu nome muito para cima, né? Você ganhou quase mais de 100 posições, né? Quase. Você tava quase 100 posições. É muita coisa. Por aí, foi mais ou menos por aí mesmo, quase 100 posições. Monique, agora vamos falar um pouquinho do Direção Concursos, né? Saber como é que você conheceu o nosso material, né? O que você gostou, né? A importância, né, que o Direção teve na sua preparação. Foram essenciais. Eu conheci o Direção porque eu sempre acompanhei o professor Arthur, o professor Eric, o professor Vitor. E aí, quando eles fundaram Direção, eu comecei a acompanhar vocês nas redes sociais, as lives que vocês fizeram, né, de inauguração. Logo depois eu adquiri a assinatura. Você é da assinatura.
Sim, eu tenho assinatura e tem eu fiz alguns cursos avulsos, né, diretamente com direção também. E a direção foi, assim, crucial para minha preparação para o TCU, porque, assim, tinha umas matérias que eu estudava com outros materiais e eu só entendi com as aulas de vocês. Aham. Vou citar aqui algumas, tá? Mas todos vocês foram muito importantes. Foi contabilidade pública. Marcel, os vídeos de vocês... Essa parte foi os combinada, videoaulas. né, Monique? Essa parte foi combinada, porque a entrevista é comigo, você tinha que puxar o meu saco e falar do material. Não, brincadeira. Eu fico feliz em saber isso. Fico feliz de verdade. Gente, as videoaulas, você não tem noção, porque assim, ó, às vezes a gente tá de saco cheio já, nossa senhora, eu já estudei não sei quantas horas, vou assistir uma videoaula, né? Uhum. Aí você tá lá dando a sua aula, solta uma piadinha. Às vezes aquela piadinha dá uma animada, entendeu? Aquelas histórias ótimas que eu conto bem ao ponto. Eu dou receita no meio da aula, aquela maravilha, né? Mas é muito legal. E a sua didática também é incrível. Então, bacana. Os PDFs do Sérgio Machado, eu até trouxe aqui, ó, a LRF esquematizada. Esse material ficou muito legal mesmo. Isso, que eu usei muito. E os PDFs são muito bons, assim, ele faz vários mnemônicos, assim, coloca algumas coisinhas pra gente conseguir lembrar das leis e tal, muito bom. Professor Arthur Lima, professor Eric Alves, professor Daniel Negreiros, assim, os PDFs super bem explicados, as videoaulas também. Eu tenho que agradecer por vocês colocarem resumos em todos os finais de aulas, porque isso ajuda demais. Isso é muito Meu legal Deus mesmo. do céu, por favor. Continuem fazendo isso sempre. Isso é uma coisa que eu falei. Na minha época não tinha isso e teria me ajudado bastante. Sim. Então, e outra coisa, o Getro também. O Getro foi o único capaz de me fazer entender o que é uma auditoria na realidade. Porque você vê aquele tanto de norma lá, meu Deus, o que é auditoria? O que se faz nisso daqui? Ele foi o único capaz de me fazer entender. Não, isso é legal. E você vai perceber, né, a hora que você for nomeada, quando você tomar posse, não estou falando se, estou falando quando, né, você tomar posse. Amém. Você vai perceber que quando a gente estuda para um concurso, é engraçado, porque a gente não tem a noção prática daquilo, né? Então você estuda um regimento, você estuda uma norma de auditoria, você não tem a menor ideia do que é aquilo, você está meio que numa decoreba. Quando você for trabalhar com isso é que você vai entender, vai falar, era isso? Pois é, não, mas ele soube explicar certinho ali no PDF, olha, porque eu vi, a auditoria vi no PDF. Como é que era para fazer. Você tinha assinatura, você usava o PDF 2.0, a ferramenta, te ajudava de alguma forma? Sim, o PDF 2.0, eu sou mais assim das antigas, eu prefiro baixar o PDF para ter acesso offline, sabe? Mas eu reconheço as facilidades do PDF 2.0. Aquele fato de você poder acompanhar a sua evolução, né, conforme você vai passando as aulas. O fato de ter as questões bem no meio ali do conteúdo, você consegue ver a explicação, as estatísticas de acertos e erros, eu acho que isso é muito bom. E, assim, é porque eu prefiro baixar os PDFs, né? Mas eu acredito que o 2.0 é excelente para quem prefere ali um acesso diretamente no site. Você controlava o seu percentual de acertos? Você tem mais ou menos esse número de cabeça? Eu controlava sim. Eu estava fazendo ali, em contabilidade pública, eu estava fazendo ali em torno de 80%. A minha média, tirando essas matérias mais complicadas, como economia, análise de dados, né, que foram mais chatas assim, era em torno de 80% de acertos, tá? Quando baixava disso, o mínimo que chegava ali era uns 70%. E na isso prova, fazendo questões FGV. Na prova isso se refletiu no seu desempenho? Porque quando eu estudava, lógico, né, eu controlava tudo, engenheiro, um chato de planilha, né? Mas eu percebia que eu tinha sempre um desempenho pior na prova. Como que foi o teu caso? Pior, com certeza. Assim, ó, eu tive a pontuação de 58 de 100, né? Mas eu oscilei bastante. Por exemplo, em economia eu pensei que eu fosse pior na prova, mas eu fui muito bem. Eu errei só uma só. Entendi.
Então, eu dei uma oscilada, mas, assim, foi o suficiente para ir para as discursivas. E, na verdade, é isso que importa, né? O que importa é que você consiga o mínimo ali para discursivas. Exatamente. Eu ia perguntar aos professores, né, que marcaram a sua aprovação, mas acho que você já, né, colocou, quando estava comentando do material, já tem mais algum professor que você quer destacar aí? O professor Vitor. Eu esqueci o professor que deu aula junto com o Vitor para análise de dados. O nome dele. Não faço a menor ideia. Desculpa, professor, mas tem a equipe de análise de dados foi muito importante. Você me perguntar a escalação do Flamengo em 1981, eu sei. Agora, a escalação do professor da outra matéria que não é a minha. Tá certo, são muitos. Mas assim, outra coisa que eu queria frisar também, a Turma dos Feras. Foi muito legal essa parte, assim. Vocês fizeram um projeto anterior, né, que foi o Ato Final TCU, não é isso? Isso. Aí depois virou a Turma dos Feras. Isso, eu acompanhei, eu não vou dizer que eu acompanhei 100%, né, porque eu tinha que meio que conciliar com os meus estudos, mas o que eu vi foi muito legal, teve coisa ali que eu usei na revisão. A sua aula de revisão foi muito motivacional. Eu sempre tento na reta final dar um upgrade ali eu sei que o pessoal está estressado, é importante, né? Quando você falou ali, olha, pode ser a última vez que vocês estão vendo uma aula para concurso público, nossa, aquilo ali Isso arrepia, né? Isso você fala, é comigo, né? É a última aula agora, né? Isso mesmo. Bacana. O que você gostou mais do material do Direção? O que você fala, pô, isso aqui é algo que, se eu for dar uma dica para alguém que está estudando, eu falo, olha, a grande vantagem assim, do material do Direção é essa. Vocês são muito completos. No que vocês se dispõem a oferecer do material, vocês são bem completos. Os materiais, assim, por exemplo, de direito administrativo, lá no final tem súmulas, tem o resumo, tem a jurisprudência, tudo aquilo que é muito importante. Direito constitucional, nossa, não tem nem o que falar, vai lá no fundinho do que você tem que saber. A professora Natália Nasson, muito boa nessa parte também. Excelente professora mesmo. E, assim, o que eu posso dizer é que, assim, se vocês querem um material completo, o Direção vai oferecer isso, porque, assim, tem a parceria com o site de questões, né, que você não fica sem o site de questões, além das questões que já tem no PDF, que são bastante. Não tem aquelas respostas, assim, rasas nas questões de provas, porque, às vezes, você vê o material, o professor não é capaz de explicar a resposta daquela questão. Ele simplesmente põe a visão dele e acabou. Mas você tem que saber a visão da banca. Por que ela deu aquela resposta, né? Então, o item está certo porque ele está de acordo com o artigo 165 da Constituição. Pronto, acabou, né? Não, isso me deixava, assim, com uma raiva enorme, né? Mas vocês realmente, vocês não fazem isso e é muito bom. Bacana. Então, com certeza, eu indicaria total. Legal. Quais são os seus planos para o futuro, Monique? Vai seguir estudando? Qual que é a sua próxima meta, né? Pois é, eu passei quase um ano estudando para o Senado, né? Aí agora ele está aí quente, né? Fervendo. Mas, assim, o meu plano era, antes de ver a minha classificação e tal, ver que tem reais chances de ser nomeada, meu plano era tentar fazer para consultor na parte de orçamento, né? É um bom cargo. E está bem conciliável, né, com as matérias do TCU. Mas eu não sei se eu vou estar preparada o suficiente até o dia da prova, sabe? Então, talvez eu tente analista para a parte de administração, que também está bem conciliável com o edital compatível, na verdade, com o edital do TCU. Bacana. Então, talvez, mas eu não estou certa não. Talvez eu fique só por aqui mesmo, esperando TCU e mais para frente faça uma faculdade aí na parte de TI que eu achei interessante. Tive que estudar correndo, mas legal. achei interessante. Eu tenho uma pós-graduação na área de TI. Eu trabalhei muito tempo com isso. É uma área legal, é uma área interessante. E hoje em dia, né? O problema é que muda tudo toda hora. A pós que eu fiz, com certeza não aproveito mais nada. Mas o Senado é um bom cargo, eu acho que você poderia tentar o consultor. Eu sou suspeito para falar do cargo de consultor de orçamento, né? Mas eu acho que você não vai se arrepender. Eu vou pensar. Monique, a gente está chegando já nos finalmente, né, da nossa entrevista. Eu queria, né, agradecer o seu tempo,
né, disponibilizado, contar a sua história. É sempre muito legal a gente poder compartilhar a nossa história com os outros, né? Porque certamente a sua entrevista vai ser vista por muitas pessoas e as pessoas vão se espelhar nela e falar, pô, me identifiquei com isso. Né? A gente tem que entender que não é só o super-homem que passa num concurso, são pessoas, não vou dizer normais, mas comuns, que estudaram e foram reprovadas em alguns concursos, né? E é possível, sim, passar em um concurso. Né? E essa é a grande importância dessas entrevistas. E a outra importância também é você poder agradecer as pessoas que te acompanharam na sua caminhada. Queria deixar o espaço aberto para esse momento tão importante. Primeiro, vamos aos agradecimentos, então. Eu gostaria de agradecer muito, primeiramente, a Deus, a minha família, em especial ao meu marido, que está sempre me apoiando, sempre, em nenhum momento deixou de me apoiar. A minha mãe também. A minha mãe, talvez ela conheça mais o mundo dos concursos públicos do que eu. Isso é engraçado. Tem muito aluno que fala isso para mim. Fala, quando você está falando alguma porcaria, minha mãe aparece do lado e fica assistindo também. Ela fica falando assim, você vai falar entrevista com o Marcel? Com o Marcel? Amanhã, Marcel. Não, manda um abraço para sua mãe, então. Como que é o nome dela? Tá bom. É a Adriana. Um abraço para a Adriana, parabéns, né, pela filha e pelo resultado do concurso. Continue seus agradecimentos. Obrigada. Agradeço também a algumas amigas minhas que sabiam que eu estava trilhando, né, esse trajeto aí de concursos públicos e me apoiaram, torceram verdadeiramente por mim, né, porque a gente sabe que tem pessoas que ficam só ali de olho, né, mas não torcem de verdade. Mas essas eu sei que realmente estavam torcendo por mim. E assim, o que eu posso dizer para as pessoas... outro agradecimento, é claro, para a direção, para vocês, todos os professores que nos ajudaram sempre, desde o início lá, ao pessoal do jornalismo, que sempre deram as notícias bem adiantadas para a gente pudesse se preparar. Os professores, até aquele último minutinho ali que estavam nos motivando nos posts de Instagram, né, sempre nos mostrando ali que era possível. Isso foi muito, muito importante. Legal. E, por fim, então, uma mensagem que eu passo para o pessoal que está assistindo esse vídeo é o seguinte, assim, eu falei para vocês que lá no início eu pensava que não era possível. Eu olhava para esse edital e falava assim, nossa, mas muita coisa, eu nunca estudei contabilidade, eu nunca estudei AFO assim tão profundamente. Eu nem sei como é que se estuda economia, se faz números do que letras, né? Mas depois de um tempo eu meio que virei uma chavinha aqui no meu cérebro e comecei a pensar que era possível. Porque nem todas aquelas pessoas que passam num concurso de tão alta complexidade como o TCU são aqueles fora da curva, são aqueles CDFs, como a gente dizia, né, antigamente. Tem pessoas normais, tem pessoas de escolas públicas, tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que têm que sustentar toda uma família, que trabalham à noite, ou que fazem uma escala louca de trabalho e passam. E são aprovadas e tomam posse e mudam as suas vidas. Então, quando eu tomei ciência disso, eu realmente me senti capaz de passar nesse concurso e eu entendo que isso foi primordial para a minha aprovação. E eu entendo que isso em breve vai ser primordial para a minha posse quando eu estiver lá no TCU. Então, pessoal, acreditem, tá? Acreditem que é possível, dedique-se o máximo possível, façam o seu melhor e quando você chegar lá no dia da prova, você vai estar tranquilo porque você vai saber que fez o seu melhor. E isso é o mais importante, independente do que aconteça como resultado. Então, não desistam e vai dar tudo certo, confiem, tenham fé que vai dar tudo certo. Excelente, Monique. Perfeito. Tudo que você falou, né, eu me identifico muito também com muita coisa que você disse. E assim, você tem que entender, às vezes não caiu a ficha ainda, mas você passou num concurso, o seu feito é histórico, não só o seu, né, de todos os aprovados. E o concurso do TCU muda a vida da família, não é só a sua, né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente depois, né, você tem que entender que o concurso, né, claro que quando você está estudando, você muda muito ali a sua rotina, tem que ter o apoio da família, mas uma aprovação em um concurso de altíssimo nível como esse, você com certeza vai ser uma excelente servidora pública, vai ser uma excelente auditora. O TCU é um lugar fantástico, eu com certeza
o serviço público ganha muito, né, não só com a sua presença, mas a de todos, né, os nomeados. Isso muda a vida da pessoa. O concurso público ainda é uma das poucas coisas no Brasil em que vale a meritocracia, né? Então, aqui não tem jeitinho, não tem nada disso. Aqui é o seu mérito de você ter ido ali, corrido atrás, ter estudado. E isso é muito gratificante, porque é claro que é difícil passar, mas essa dificuldade, né, depois você vai valorizar o seu cargo. Quando você estiver lá trabalhando, você vai lá e fala, caramba, eu lutei muito para estar aqui, né? Então, é óbvio que você vai fazer um serviço espetacular, né? O serviço no TCU, e eu espero que você seja muito feliz, né, nessa nova fase da sua vida. Torço muito pela sua nomeação, espero que todos, né, os aprovados sejam nomeados, porque é uma diferença muito sutil, né? Às vezes a gente fica, porque não, né, tem o primeiro colocado, o segundo, não. Eu, né, no TCU, só para você ter uma ideia, quando no meu concurso foram nomeados 94. O número 94 foi o primeiro a virar chefe. Então, assim, não tem essa diferença. São pessoas brilhantes que passaram no concurso. É claro que, né, é uma posição ali para cima, para baixo, mas certamente você, né, vai fazer um trabalho espetacular. Parabéns de novo. Obrigado por ter concedido a entrevista para a gente. Foi muito bacana o bate-papo com você, né? E é muito orgulho ter feito parte, né, de alguma forma, ter te ajudado, né, na sua trajetória, não só eu, né, mas todos os professores aqui do Direção. A gente está muito feliz com a sua aprovação e de todos os outros candidatos, né? E agradecer de novo pela sua disponibilidade em vir aqui dar o seu depoimento, né, contar a sua história para a gente. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu gostaria de dizer só o seguinte, eu abri mão de muita coisa durante esses anos de concurso público, principalmente nesses últimos anos agora, nesse último período agora para o TCU, né? É bom as pessoas ficarem cientes que é necessário abrir mão de coisas que você faria se não estivesse estudando para concurso público. Mas também fiquem cientes de que eu faria tudo de novo. Certamente. Então vale a pena. Vale, no final vale a pena. Monique, muito obrigado de novo, tá? Foi um prazer conversar com você, tá? Espero que você tenha gostado, espero que todos que estiverem assistindo a gente depois gostem da entrevista. Não esquece de deixar o like no vídeo, né? Aqui na descrição vai ter, né, um monte de link para curso, né? Quem quiser comentar também, quem estiver vendo depois pode comentar. Fique à vontade para entrar em contato com a gente aqui, né? Espero que vocês gostem da história da Monique e se espelhem de alguma forma em tudo que a gente conversou aqui, para que isso, né, vá te ajudar lá na frente. E eu espero que um dia você que está assistindo a entrevista venha aqui também contar a sua história, né, para poder ajudar os futuros aprovados no concurso, não só do TCU, mas outros também. Monique, obrigado de novo, tá? Foi um prazer, né, falar com você e parabéns de novo pelo seu feito histórico. Obrigada, Marcel. Obrigada, direção. Um abraço. Bom, pessoal, um abraço. Foi isso a entrevista com a Monique. Espero que vocês tenham gostado, né? Muito bacana conversar com os candidatos, né? E eu espero que o próximo seja você a dar uma entrevista para a gente aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.